Olá pessoal e bem-vindos a mais um Domingo Samurai. E hoje, acupuntura, som e ressonadores. É possível? Sim, é possível a gente conseguir trabalhar com sons, com ressonadores e muito mais. E eu começo contando essa história para vocês hoje, que desde tempos imemoriais na nossa cultura, o som tem sido usado de maneiras terapêuticas. Isso vem num crescente, numa evolução, foi incorporando nas partes terapêuticas, foi incorporando também na parte da medicina, e todo esse processo tem sido usado há muito tempo no Ocidente. Como não podia ser diferente, no Oriente eles também trouxeram o trabalho com som. No Oriente, eles acreditam, eles têm muito claro no pensamento deles que o som representa o sopro da criação original. Aquele momento do tal onde ele se expande, onde o que original se expande e permeia tudo e todos. E como a gente sabe, o universo, que é o grande macrocosmos, é refletido no ser humano, que é um microcosmos, fazendo essa ligação com essa energia, com esse sopro, com essas vibrações. E eles usam todo o arcabouço teórico da acupuntura, da terapia oriental, os conceitos do Tao, os conceitos do Yin e do Yang, os conceitos dos 5 movimentos, 5 elementos, 5 sopros, as 5 vibrações. Saiba então que existem 5 notas fundamentais que correspondem aos elementos e que são muito interessantes para mobilizar a energia. E se você acha interessante esse caminho, você depois coloca no post para a gente dar sequência sobre sons de cura. Sons de cura e tigelas tibetanas. Vai ser um assunto bem interessante, não é? Coloca lá se você está afim desse assunto. No momento, a gente vai conversar sobre uma outra coisa que é fantástica, uma técnica desenvolvida há bastante tempo, que é a união do diapasão com a estrutura dos canais energéticos. Muito bem, o que é o diapasão? O diapasão é um instrumento usado para afinação, já inclusive se efetivou fazer em instrumentos de diapasão, mas ele na verdade é usado para afinar instrumentos, porque ele consegue produzir um som numa determinada frequência fixa. E agora eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o diapasão. Ó, isto. Esse diapasão que eu estou mostrando para vocês, ele é um pouco diferente da maioria porque ele tem esse redondo aqui, ó, a massa. Depois eu vou explicar para você o que é. E ele produz um som assim que você bate, que essa é a frequência estabelecida dele. Espero que esteja captando. Acredito que sim. Então ele vibra, nesse momento ele está vibrando e fazendo essa frequência. Então, o que é fantástico? O nosso corpo vibra, se movimenta e faz som. Sim, faz som. Os átomos se movimentam, as moléculas se movimentam, as proteínas se movimentam, nossos órgãos, nós, a qualquer momento, a qualquer minuto. O ser humano é puro movimento e mudança. O coração não se movimenta? Ah, Sérgio, mas o coração eu sinto se movimentar. Você talvez não sinta, mas o seu fígado se movimenta. Sim, seus rins se movimentam, seu baço se movimenta, seus intestinos se movimentam. Suas mãos, seu corpo, seus olhos, tudo se movimenta. Cada movimento produz o som e tem uma frequência. Se você entrar numa câmera de som, que são câmeras onde existe ausência completa de som,
você pode, através de instrumentos, descobrir quais são as frequências dos seus órgãos e descobrir qual a sua frequência. Todos nós temos uma determinada frequência, que é o somatório de todas essas frequências principais. E a partir disso você entende que em algum momento você pode estar totalmente desorganizado, como uma música que estivesse tocando fora do ritmo. Uma música que estivesse tocando de maneira estranha. Sim, a gente pode sentir. A acupuntura faz isso, organiza todo esse processo. E quando você adiciona isso ao som, esse processo pode ser muito mais rico, uma experiência muito mais intensa e interessante. Nós temos 12 canais energéticos principais no corpo, cada canal energético com a sua quantidade de ressonadores de acupuntura, nos locais onde existe essa ressonância, essa comunicação em multiníveis entre o interno e o externo, e é nesse local que você pode usar o diapasão. No momento que isso acontece, aquele diapasão diferente que eu mostrei para você, ele tem uma massa na ponta, ele faz uma quantidade maior de vibração, mas também faz som. Quando você coloca sobre o ressonador, você tem uma vibração tátil e o som ao mesmo tempo. Então, você tem esse som entrando diretamente através da vibração e a onda sonora entrando por dois locais. A audição e a própria pele. Sim, a nossa pele responde ao som. Isso é uma coisa muito interessante. E mais interessante que isso, ela responde muito à frequência da fala humana. A fala é terapêutica. Não só por ser uma boa fala, por ter o acolhimento ou por ter um treino técnico. Não. Ela vai muito além. A fala carrega consigo uma vibração, uma emoção e uma carga energética, um quantum energético. O somatório disso, aliado ao nosso conhecimento, faz a fala ser um instrumento muito, muito poderoso, terapêutico. Olha que interessante. E também é um som. Quando a gente está se formando na questão da embriologia, a mesma camada estão acontecendo ao mesmo tempo a formação do ouvido, sistema nervoso e a pele. Então eles têm uma comunicação intrínseca que faz com que você perceba o som pela pele e pelo pavilhão auricular. Então quando você está trabalhando com o diapasão sobre ressonadores, isso também está acontecendo. Essa vibração ela usa os receptores da pele e os receptores auditivos, transformando essa experiência, além de algo muito eficaz, muito sui generis, muito próprio, muito peculiar, algo que envolve a pessoa nesse conforto, que é a camada de som. É uma sensação de estar envolvido numa frequência ou em várias frequências sonoras. Então, sim, saiba que é possível trabalhar com acupuntura, som e frequências nos ressonadores. Esse assunto é um assunto maravilhoso, muito vasto. Se você acha interessante, como eu disse anteriormente, a gente dá continuidade nesse assunto, você vai ali, marca no post que você quer uma continuidade e a gente vai trazer coisas muito mais ricas, muito mais legais e que vão no mesmo sentido da acupuntura e do som. Fique bem, seja feliz e até nossos próximos encontros.